Olá a todos. Nosso projeto vai abordar a aplicação de metodologias ágeis na implementação de cibersegurança em redes industriais com IoT. Aqui a gente apresenta a nossa equipe, toda a equipe, os envolvidos no desenvolvimento desse projeto. E em seguida vamos abordar um pouco mais sobre o projeto, a introdução e o cenário que nós estamos propondo nesse trabalho. Para se discutir qual ideia seria a adotada pelo grupo, então partiu-se do seguinte cenário, onde nós tínhamos uma empresa do polo metal mecânico com um parque fabril moderno equipado com diversas máquinas, como a de corte a laser, a pulsionadeira CNC, serra de fita industrial, além de outros equipamentos que são conectados à intranet ou à internet dentro da empresa. Como a empresa também lida com diversos dados sensíveis relacionados a processos, configurações e informações, optou-se por fazer um brainstorm de quais seriam os problemas para assim então encontrarmos qual deveríamos atacar para desenvolver como ideia no projeto. Depois do brainstorming foi feito o levantamento dos problemas de acordo com a matriz Gucci. Então, dos 5 problemas levantados, o que teve a maior pontuação foi o de vazamento de dados sensíveis de dispositivos IoT. Então, o que seria a ideia? Propor evitar o vazamento de dados, fazer uma atualização de firmware para ter uma internet separada para cada máquina e criptografar essa conexão somente com acesso autorizado com usuário e senha para saber quem acessou, quando acessou e por que acessou. E então isso teria um monitoramento muito grande. O projeto tem como escopo a implementação de uma rede segmentada e segura, garantindo a proteção dos servidores e dados críticos contra ameaças. Esse controle inclui monitoramento constante do tráfego e permissões restritas de controle remoto, permitindo conexões seguras. Para promover agilidade e eficiência no desenvolvimento dessas soluções, será aplicada uma abordagem ágil, como Scrum ou Kanban, possibilitando entregas interativas, rápidas e adaptativas às necessidades do ambiente industrial. Olá, aqui quem fala é o William Gomes. Irei comentar a estimativa de duração das atividades do nosso projeto. O período total foi definido entre 16 de junho até 28 de julho de 2025, com um investimento estimado em R$ 20.600 e cerca de 40 horas de serviços técnicos para configuração e testes. O planejamento foi estruturado em 5 fases, com 14 subetapas, e esse escopo permitiu que a equipe adotasse critérios de precisão nas estimativas. Atividades críticas utilizam a técnica de 3 pontos, com variações máximas de até 1 dia para tarefas técnicas e até 2 dias para equipamentos e validação. Por fim, todo o processo foi organizado para permitir um acompanhamento semanal, efetuar ajustes ágeis e esboçar indicadores de desempenho a fim de manter os prazos e as entregas dentro do esperado. A segunda etapa a ser apresentada será o plano de gerenciamento do cronograma. Meu nome é Thiago, vou estar falando sobre o gerenciamento do cronograma do nosso projeto, o qual utilizou o método caminho crítico e a ferramenta Gantt Project para a visualização das etapas. Ele está dividido em 5 fases, com a decomposição das atividades, prazos bem definidos e medidos em dias úteis, considerando uma jornada de trabalho de 8 horas. Para atividades críticas, usamos a técnica dos 3 pontos, considerando faixas otimistas, conforme mostrado no gráfico de Gantt, e pessimista, variando em mais ou menos 1 dia para atividades técnicas e mais ou menos 2 dias para atividades que envolvam a entrega de equipamentos. Temos restrições importantes, né, onde vamos reaproveitar a infraestrutura existente da empresa, realizar testes fora do horário de produção e cumprir 2 marcos fundamentais, VLANs e Firewall, para 4 de julho de 2025 e Go Live para 21 de julho de 2025. O acompanhamento segue os processos do PMBOK, com atualizações semanais, reuniões de checkpoints e controle de riscos. Vamos medir o desempenho pelo índice SPI, considerando o percentual de atividades concluídas e também a análise de atrasos. Os relatórios, né, incluindo o gráfico de Gantt, status, marcos e recomendações, serão enviadas toda semana e ao final de cada fase, garantindo que todos do grupo acompanhem o andamento conforme documentação e registros no Drive do projeto. Aqui pode ser observado o gráfico de Gantt, onde é mostrado todas as fases e as atividades detalhadas do projeto com dependência do tipo final para o início e o caminho crítico também em evidência.
O próximo tópico a ser apresentado é a matriz RACE do projeto. Então, essa matriz nos ajudou para saber quem seria a pessoa responsável por fazer a atividade, quem seria o aprovador, quem seria o consultado e quem seria a pessoa a ser informada. Então, de pessoas, nós temos o gerente do projeto, a equipe de TI interna, os técnicos de instalação, o comitê de gestão e os clientes internos. Falando agora sobre as partes interessadas no projeto, podemos encontrar os seguintes stakeholders: o cliente propriamente dito, com a área de produção, o setor administrativo e o comitê gestor. As equipes afetadas seriam a equipe de TI interna e o setor de produção e o setor administrativo. Os clientes externos seriam os fornecedores, os consultores ou os futuros clientes. E também tem a equipe de desenvolvimento do projeto. O próximo tópico a ser apresentado é o de requisitos de recursos das atividades. O documento Recursos de Requisitos das Atividades refere-se à identificação e documentação de todos os recursos necessários para a execução das atividades do projeto, que podem incluir pessoal, materiais, equipamentos, localização, entre outros elementos essenciais. Esses requisitos de recurso especificam os tipos e as quantidades necessárias para cada atividade ou pacote de trabalho, servindo como base para a estimativa e planejamento de recursos do projeto. Além disso, essa documentação inclui as premissas feitas sobre a disponibilidade e uso desses recursos. Essas informações estão presentes no cronograma do projeto e no dicionário EAP do projeto. A correta definição desses requisitos é fundamental para garantir que cada etapa do projeto tenha os recursos adequados disponíveis, minimizando os riscos de atraso ou atrasos por falta de insumos. O gerenciamento adequado desses recursos contribui para o equilíbrio entre o escopo, cronograma, custos e qualidade, aspectos centrais do projeto. Nosso projeto foi dividido em 5 fases, e para cada fase foi feita uma decomposição de atividade, possibilitando uma visão abrangente e controlada do andamento do projeto. Por fim, o documento dos requisitos de recursos da atividade faz parte do processo de planejamento, que visa detalhar e organizar todas as atividades da execução eficaz do projeto, orientando o gerente e a equipe na alocação e controle desses recursos durante a execução. Me chamo Amanda Marcos, sou líder do grupo Cybernexus e fiquei responsável de fazer a matriz GUT dessa matéria. Então, o que foram as atividades priorizadas para esse projeto especificamente? Foi a análise de planejamento inicial, a aquisição de entrega de equipamentos, a instalação física como switch, firewall, VPN, toda essa parte, né? Daí tem a parte de switch gerenciável e a parte de VLAN. A partir disso, a gente parte para a configuração de VPN, firewall, implementação de HTTPS e SSH, implementação de servidor ou um domínio interno, teste de validação de segurança, porque isso é muito importante, instalações de AP e cabeamento, se for necessário, com ajustes sendo levado em conta. E a partir disso a gente leva ao lançamento e a capacidade de elaboração de manual com a capacitação que a equipe de TI irá proporcionar, levando em conta que nesse projeto foi levada a seguinte fórmula em conta: a gravidade vezes a urgência vezes a tendência, que vai dar a pontuação GUT daí. O próximo tópico a ser apresentado é o de estimativa de custos das atividades. Na estimativa de custo, estruturamos as fases do projeto com foco em infraestrutura e de rede e segurança. Na primeira fase ocorre a aquisição de equipamentos principais, switches, gerenciável, firewall dedicado e access points corporativos. A segunda fase trata de configuração de infraestrutura core. Nela realizamos a instalação e configuração do switch, criação de VLANs e aplicação de políticas de firewall utilizando o pfSense. Essa etapa é essencial para a segmentação da rede e aumento da segurança, e não gera custos adicionais além da aquisição inicial. Na terceira fase, trabalhamos com acesso seguro, inclui implementação de VPN, criptografia, protocolos, além de servidores Active Directory para autenticação. Já na quarta fase, validamos a infraestrutura de teste de desempenho de rede, firewall também e VPN. Também realizamos ajustes finais, cabeamento, instalação e access points, né, com um valor estimado de aproximadamente R$4.000. Por fim, a quinta fase contempla no Go Live, que daqui vai fazer a parte de ativação oficial da rede, documentação, arquitetura e treinamento da equipe, com investimento de aproximadamente R$700 destinados à capacitação.
Depois de levantado o custo de RH das atividades, foi feito o levantamento de custo de todas as atividades do projeto, incluindo a aquisição e entrega de equipamentos que tinha valor planejado de R$ 20.600. Logo em seguida, foi feita a aquisição necessária para o projeto com valores reais. Dessa forma, chegou-se no valor de R$ 23.900. No final, foi feita toda a estimativa de custo das atividades, com um custo estimado acumulado de R$ 26.568,23, com um custo replanejado acumulado de R$ 31.220,03, devido a algumas reservas de contingências aplicadas a algumas atividades e alguns pacotes de atividades, e o custo real acumulado do projeto foi de R$ 29.868,23. Agora apresentamos os planos de gerenciamento de custos, que descreve como os gastos do projeto serão monitorados e controlados. Primeiro, os custos serão gerenciados em 3 etapas principais: estimativas, organização e o controle. A estimativa utiliza a técnica de bottom-up, considerando uma mão de obra, materiais necessários e serviços, além de inclusão de reservas e contingências de risco. Já a organização consolida os custos por pacote de trabalho, definindo a linha de base de orçamento e, por fim, o controle acompanha semanalmente os custos reais acumulados utilizando o método de valor agregado para avaliar os desvios e avaliar projeções quando necessário. No que se refere à precisão, definimos uma margem mais ou menos de 10% para as atividades bem definidas e até 25% para as atividades com maior incerteza. Os cálculos serão feitos em reais e por mão de obra usaremos horas de trabalho considerando 220 horas semanais. Todos os custos serão registrados em planilhas padrão com abas para valores estimados, acumulados e reservas. Os comprovantes ficarão armazenados no repositório oficial do projeto, sempre alinhados com o departamento financeiro. Para medir desempenho, utilizaremos o método de valor agregado com indicadores de custos e prazos como CPI e SPI, que serão avaliados semanalmente e discutindo nas reuniões de acompanhamento. Por fim, os valores trarão comparativos entre custos estimados e reais, consumos de reservas e justificativas para variações, garantindo transparência na gestão financeira do projeto. O próximo tópico a ser apresentado é o gerenciamento de valor agregado do projeto. Nesta etapa, nós já temos todos os valores planejados para cada atividade e, visto que, de acordo com o nosso cronograma, o projeto já foi executado, então também já é possível encontrar todos os valores agregados para as atividades. Analisando os custos atuais, é possível encontrar que a atividade de aquisição e entrega de equipamentos ficou R$ 3.300 acima do valor planejado. Dessa forma, foi calculado os índices de desempenho de prazo e os índices de desempenho de custos, sendo que todos os índices de desempenho de prazos ficaram igual a 1, indicando que todas as atividades foram realizadas dentro do prazo, e somente a atividade de aquisição e entrega de equipamentos ficou com um índice de desempenho de custo menor que 1, ou seja, houve um sobrecusto para essa atividade e assim, analisando de forma geral o projeto, é possível chegar à conclusão que o projeto foi finalizado dentro do prazo apenas com uma atividade que teve sobrecusto. Falando agora sobre qualidade, a qualidade no projeto foi definida por critérios objetivos, como VPN segura, VLANs isoladas, firewall robusto e autenticação centralizada, garantindo conformidade conforme a LGPD. O acompanhamento será feito por testes técnicos, auditorias e simulações, além de documentação e treinamento. Com isso, asseguramos não só os requisitos técnicos, mas também a confiança dos stakeholders e continuidade das operações, equilibrando prazo, custo e qualidade. A gestão de riscos é fundamental para antecipar possíveis problemas que possam afetar o projeto. Ela envolve a identificação dos riscos potenciais e a análise da probabilidade e o impacto de cada um. Com base nisso, desenvolvemos estratégias para mitigar ou reduzir esses riscos. Todo o ciclo de gerenciamento será planejado e monitorado de forma contínua, permitindo respostas rápidas a imprevistos. Algumas considerações finais acerca do nosso projeto é que nós observamos que nós atendemos as metas propostas, entregamos uma infraestrutura de rede robusta, segura e alinhada às necessidades da empresa, ao mesmo tempo que a gente manteve o controle financeiro dos prazos, com todas essas ferramentas que a gente analisou. As práticas ágeis, elas facilitaram os ajustes contínuos
e a colaboração entre as partes envolvidas, de forma a assegurar os eventuais imprevistos e com que a gente pudesse tratar esses imprevistos de forma proativa. E com isso, né, a integração dos dispositivos IoT, ela foi realizada de forma segura, a gente reduziu as vulnerabilidades, estabeleceu base sólida para futuras expansões tecnológicas, e a experiência ela reforça, né, que a combinação dessas boas práticas de gerenciamento de projetos com essas metodologias ágeis que nós propusemos é o caminho eficaz para projetos complexos e críticos como este. E esse projeto, a gente reforça que essa integração dos processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento, conforme preconiza o PMBOK, é fundamental para garantir tanto a previsibilidade e sucesso, como a implementação de cibersegurança em redes industriais como a IoT. Foi o que a gente buscou aqui nesse projeto finalizar e apresentar para vocês.